A gente prossegue na análise. Caio Junqueira, Thaís Arbex. Caio, eu particularmente, cada vez que me preocupo em tentar entender esse sistema de governo brasileiro, que é provavelmente o pior do mundo na capacidade ou incapacidade que ele tem de entregar as respostas que a sociedade requer, sempre fico alegre quando ouço um político dizer: vamos reduzir o número de partidos. Agora, ele deixa claro ali uma enorme clivagem entre Câmara e Senado. Como que isso vai se desenvolver? William, esse é um dos fatos, uma das questões que, de novo, opõem Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, de novo voltam a opor Senado e Câmara dos Deputados. Eu atribuo muito a isso, não uma questão pessoal dos dois, mas também a própria fórmula de como cada um chega lá, né? Como que o Senado chega por uma votação majoritária, a Câmara chega por uma votação proporcional. Que garante a desproporção. Além disso, as eleições para a presidência da Câmara, elas são muito mais aguerridas e disputadas do que as do Senado. Por que eu falo isso? Porque acordos são fechados na Câmara por partidos pequenos, com os candidatos, no caso, na última, o Arthur Lira e o Baleia Rossi, envolvendo a cláusula de barreira. Então, a gente vê que na reforma que vem sendo debatida, privilegia a proliferação, a reforma que vem sendo debatida pela Câmara dos Deputados, privilegia essa proliferação de partidos. E o Senado, que é a votação majoritária, que as eleições para presidentes costumam ser mais tranquilas, como foi a do Rodrigo Pacheco, enfrentou a Simone Tebet ali, isso não passa ali. Então, sem um acordo dos dois, nada vai andar. A gente vê que a questão que ambos concordam, as duas casas e políticos em geral, é restringir fiscalização de justiça eleitoral. Para isso, tem unanimidade. Agora, o resto não. Thaís, quando a gente considera esse conflito que você já vinha descrevendo, inclusive na sua pergunta ao senador, né? Você deixou isso muito claro na parte declaratória da sua pergunta, o quanto há ali de conflito, que o Caio acabou de descrever agora também. Os diferentes, digamos, não só as perspectivas, mas interesses políticos. Para que lado que isso daí está caminhando? Para aquele que eu, particularmente, pessoalmente, William, desejo, muito menos partidos obrigados a respeitar um mínimo de desempenho? William, o que a gente assistiu hoje ali no Senado? A gente assistiu uma posição do Senado bastante dura em relação às coligações e, em seguida, a gente viu a aprovação desse projeto do senador Carlos Fávaro, que, na prática, ele vai dificultar o acesso de partidos pequenos às sobras para vagas de deputados e vereadores. Isso parece muito complexo para entender, mas eles têm, os dois, o mesmo objetivo, que é o seguinte: diminuir o número de partidos. Na prática, o que a gente assistiu hoje foi uma vitória dessa tese, porque a avaliação de importantes caciques partidários que participaram dessa articulação, principalmente ali no Senado, é de que já em 2022 a gente vai ter uma redução brusca do número de partidos. Eles dizem, inclusive, que pode chegar a 16. Hoje, a gente, em 2018, por exemplo, William, estava até checando aqui, a gente elegeu 30 partidos na Câmara. Então, vamos quase diminuir a metade. E a intenção é que a cada eleição esse número caia ainda mais, chegando a 2030, por exemplo, a apenas 8 partidos representados na Câmara. Deixa eu só encerrar rapidamente, Caio. Se isso acontecer, reduzir para 16, seja quem for eleito o ano que vem, vai facilitar a vida. Facilita a vida porque o presidente da República ele é eleito com a maior parte dos votos, com a maioria dos votos, obviamente, mas ele não é eleito com a maior parte do Congresso. E menos partidos facilita a negociação que o chefe do Executivo tem com o Congresso Nacional para formar maiorias sólidas para as suas propostas e para as suas reformas, vamos dizer assim. Má notícia para o Centrão, Thaís? William, pelo que a gente acompanhou ali na Câmara, a gente sabe que grande parte do Centrão, principalmente na Câmara, é contra. Mas qual que é o pano de fundo para além de diminuir o número de partidos? A gente sabe que muitos partidos nasceram nos últimos anos como uma espécie de partidos de aluguel, que elegem deputados para conquistar fundo partidário e, dessa maneira, conseguir formar uma bancada e conseguir ter acesso a esses recursos públicos. É justamente isso que esses pontos
aprovados hoje, quer tentar acabar, William?